galera, como vocês estão? Bom dia pra mim, aqui são 9 da manhã. Não sei que hora chegou esse vídeo pra vocês. Não repara o cenário diferente. Eu estou em outro lugar que não é a minha casa, no meu quarto. Enfim, como vocês viram no título do vídeo, sim, parte 3 falando sobre o ordinário do Miguel Oliveira. Pastor Jesus, tá amarrado. Ah, não, mas parte 3 falando desse moleque. Sim, parte 3 falando desse moleque. Assim, pela terceira vez que eu estou revoltada. Eu vejo umas coisas que em mim causam revolta. Então eu tô trazendo sim a parte 3 falando sobre o coach, o pregador, entre aspas, Mirim Miguel Oliveira. E falando assim dessas brincadeiras, a gente vê que muito vídeo as pessoas estão cortando e fazendo esses lances, tipo você brincando. Você tá brincando, se emocionando ou está cheio do Espírito Santo? O problema é que para algumas pessoas a loucura é brincadeira. Vocês já perceberam que ele nunca responde diretamente a pergunta que a pessoa fez, mas fica tentando argumentar em cima? Aliás, o que faz a brincadeira é o homem, né? Hoje, eu não digo brincadeira porque brincadeira é quando as pessoas dão risada. E num culto, se você pegar uma filmagem meu pregando, ninguém tá dando risada. Ali não é palco, não é palhaço. Todo mundo tá dando glória a Deus e aleluia. Então, em ambiente de adoração, tudo que se refere à piada, não se chama piada, se chama apostasia. Se chama, como eu posso falar? Me dá a palavra certa aqui. Chocarrice, né? Zombaria. Chacota. Muito bem, você foi muito feliz. Zombaria. Então, quando as pessoas usam a palavra zombaria, fulano rodando, fulano brincando, fulano, elas não estão zombando do missionário Miguel Oliveira, elas não estão zombando da pessoa que está recebendo ali uma revelação, uma profecia. Elas estão zombando do Espírito Santo de Deus que enche a igreja. Né? Ninguém é juiz na vida de ninguém, e ninguém pode ser juiz pro próprio Deus, que é o dono da justiça. Ninguém pode falar, não é Deus que está usando, é Deus que está usando, fulano que está sendo recebido, fulano não está sendo cheio. Então as pessoas que elas trazem o altar de Deus e a casa de Deus para zombaria, elas estão caindo num grave pecado, num grave erro. O Oliveira, ele tem um grande problema de manipular e voltar as coisas tudo pro lado dele, para si próprio. Ele tem uma soberba tão grande, tão alta, tão elevada. É o seguinte, tem uma grande diferença de zombar, de criticar e questionar. Porque se nós conhecemos o profeta através dos seus frutos, é mais do que válido questionar os seus frutos. De atribuir o que é de Deus pra chocarrice, piada. Sabe o que acontece? É que Deus detesta essas pessoas. Já que você tocou nesse assunto, Miguel, de coisas que o Senhor detesta, vamos falar do seu testemunho super verdadeiro, né? Que você já mostrou laudo ou não mostrou? Cadê os 3 laudos dos 3 problemas seríssimos que você apresentou recém-nascido até os 3 anos de idade? Você não apresentou esses laudos. E já que você falou de coisas que o Senhor detesta, aqui em Provérbios 6, do 16 ao 19, vai estar falando das 7 coisas que o Senhor abomina. Dentre elas, língua mentirosa e testemunha falsa que profere mentiras. Quando essas pessoas fazem essas coisas, acontece como aconteceu com o rei Beltazar, não é o nome dele? Mudei de cenário aqui, galera, porque não achei a iluminação muito boa, minha cara tava horrível. Cada entrevista que ele vai, cada podcast que ele participa, a gente pode perceber nitidamente a diferença de inteligência, né, sabedoria, para esperteza. Só pela forma dele argumentar, a forma que ele inverte as coisas pro lado dele. E ele tem a audácia de querer bater de frente com gente muito mais experiente do que ele, gente que mais estudado em teologia, mais estudado de Bíblia. O moleque nem leu a Bíblia inteira ainda e quer bater de frente com gente que já tá vivo há mais tempo, digamos assim. Já tem anos de experiência. Tá glória! Tem demência? Se fugir de novo, eu abro a cova, porque eu tenho um chamado muito grande na tua vida e tu é do altar. Eu já fechei a cova pra você 5 vezes. E a última vez que eu fechei era pra você ter morrido. Pelo amor de Deus, me chama de mentiroso, me chama de mentiroso. Mentiroso. Como se eu fosse super espiritual, estudada em teologia, arqueologia, paleontologia. Eu simplesmente estou dando a minha opinião, colocando em prática o que está escrito.
Cuidado com os falsos profetas, eles vêm vestidos de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. E vocês os reconhecerão pelos seus frutos. Que frutos que você vê através da vida do Miguel? Eu falei pra Deus, eu não quero ser profeta. Mas ele tá falando comigo, não. Cadê as 20 pessoas que eu falei que era pra dar glória? Eu tenho um probleminha. Tem demência? Ele não volta mais para Of the King, the Power, the Man, the Best, He King Fairy. Fire, kiss my. A América tá na minha mão. Eu falo na linguagem do país, vocês vão pisar. Of the king, the power, the man, the best, the king, the fairy, the smile. No programa do César Cavalcante, que ele foi questionado sobre ele imitar as profecias de outros profetas e a pregação de outros pregadores. Ele falou abertamente que realmente imitava, não vê problema nenhum nisso. Realmente, se ele não vê problema nenhum, ele, né? Mas a gente sabe que pregadores e profetas, pastores de verdade, têm a sua originalidade, a sua essência, prezam isso porque isso traz credibilidade e não precisam ficar imitando ninguém, não é mesmo? Eita! Galera, que eu entrei aqui pro quarto porque tá um pouco barulho ali fora. Mas enfim, eu tô fazendo corte de um podcast, provavelmente vocês já viram. E tava o Miguel e outro rapaz que tinha um ponto de vista lá em relação às telas, que eu não concordo, mas isso não vem ao caso. O moleque é audacioso, simples assim. Ele é nojento. Ele, nossa, que raiva. Me julguem, me processem, faz o que quiser. Mas eu não gosto desse menino. O Senhor que me perdoe, mas dá vontade de agredir. O Senhor que me perdoe, porque eu sei que não é por força nem por violência, mas se fosse, ia ser. Não, deixa eu fazer uma pergunta. Quem que é esse que é The King the Power? E a irmã que falou lá, aquele palavra no cima do altar? Por que não criaram problema com isso? E se eu quiser falar inglês em cima do altar? Quer falar inglês? Fala inglês, mas ninguém vai entender porque você tá no Brasil, você não tem que falar nada mais do que o português. Você quer dar onde gostosão de bilíngue, trilingue, poliglota? Pra quê? Problema nenhum. Então pronto, irmão. Então morre o assunto, faz pergunta decente, faz pergunta de Bíblia. Pergunta de Bíblia pra quê? Se isso é o que você menos sabe. Não, mas o que Acabou. mas o É negócio de ai, The King, Não, não. ai, The Power. Irmão, Mas é o Legal. que tá em evidência. se eu você quiser foi falar gravada. Mohamed, Mohali, se eu quiser falar árabe, Mas, meu se eu filho, quiser falar é francês, isso. Última ideia, vai pra Paris entregar profecia em francês, faz esse favor pro Brasil que ninguém te suporta mais. Você tá François, se eu quiser Entender. falar, Merci. Você tá se eu em quiser falar merci, evidência. Isso se tá eu em quiser falar evidência. marrar, e o que que tá, e o que fere o seio da igreja por causa disso, irmão? Aí é que o povo A quer mesma entender da idiotice onde da que você pergunta tirou do Of isso. the King the Power é a mesma idiotice da sua pergunta, tira as câmeras da igreja, irmão. Não é não. Não, é Vem no meu idiotice, nível irmão. não. Ah, É a mesma Quem idiotice, tá irmão. assistindo vai entender Quanta o que gente eu não tô foi falando. curada pelo câncer? Pelo câncer, cordeirinho. O câncer não cura, não. Geralmente ele mata. Não Quantas pessoas foi curada pela AIDS pela televisão? Jesus não vai usar a TV. Quantas pessoas? Jesus quiser Se curar, Jesus ele quiser manda, usar uma cara. mula, irmão. Jesus usou uma mula como meio de comunicação. Mas você entende o que eu tô falando? Jesus pode usar a TV, Jesus pode não usar o meio de precisa só de comunicação, TV. pode usar. Quantas pessoas sentem o Espírito Santo de Deus dentro da Não. casa através do hino dos louvores? Que é por aqui, irmão, ó. É Quando por não aqui. tinha TV, a cura acontecia Para. do mesmo jeito. Acontece até os dias de hoje. O mesmo Deus do passado é o mesmo Deus do presente e do futuro. Eu não tô falando que não pode. Ó, um exemplo. Deixa eu terminar de falar. Vocês não deixam eu terminar de falar. Não é proibida a tecnologia entrar na igreja. É isso que eu tô falando. Não é proibida a tecnologia. Mas tem momento que não é pra ser gravado. Se a irmã tá lá no mistério, se a irmã tá pulando, pra que eu vou chegar a câmera na cara dela e apontar na cara dela? Tem que ter pastor, autoridade da terra. Diga glória a Deus. Você não respeita ninguém. Isso é um cordeirinho falsificado. Carinha bonitinha com esses dentinhos que você colocou com o dinheirinho dos fiéis, né? Já vi muitos debates de pessoas com opiniões diferentes. Eu já vi gente expondo a sua opinião bíblica com encargo, porém com humildade.
Porque quem tem o Espírito Santo tem humildade, sabe ser humilde, sabe respeitar a opinião das outras pessoas. Gente que fica de blá 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 e nos comentários comigo, mas não precisa de muito para perceber que ele é uma pessoa que se exalta, é uma pessoa arrogante. Na palavra mesmo fala sobre humildade o tempo inteiro, humildade, mansidão, submissão às autoridades e às pessoas mais velhas, respeito. E ele é uma pessoa que gosta de estar aqui. Entendeu? Lucas 14:11 fala: aquele que se exalta vai ser humilhado, e o humilhado vai ser exaltado. Você se sente arrogante? Não. De jeito nenhum, de forma nenhuma. Jesus, irmão, sou amigo do Rodrigo Hidalgo. Eu vi que você me bloqueou lá do Instagram, cara, porque eu gostava de ver seus vídeos, essas coisas assim, não entendi não. Pai do Senhor, querido, tudo bem com você? Duas coisas, com quem você pegou meu contato? Segundo, você tá lá no meu Instagram público, não bloqueio ninguém no meu Instagram. Todo mundo tem um livre acesso de pesquisar no meu Instagram. Acho que é o seu Instagram que tá com problema. Foi meu Instagram mesmo. Não, amigo, o Rodrigo Hidalgo, ele tinha ligado pra você, entendeu? Aí tipo, mas pode ficar tranquilo, não vou passar o seu contato pra ninguém. Querido, certo, eu vou falar aqui com o Rodrigo Hidalgo, porque eu não permiti ele passar o meu número pra ninguém, entendeu? Primeiro, eu não permiti nem ele me chamar no meu número. Eu não sei que diabo que ele arrumou meu número, mas eu vou chamar ele aqui agora. Como vocês puderam ver, ele é um poço de humildade, né? Se sair no sol, assim, brilha mais que o sol. As pessoas até confundem com estrelinha de Jesus. É sobre isso, gente. É o meu humilde comentário, a minha humilde posição em relação a isso. Eu não sei se eu vou voltar com mais vídeos, mas essa é a terceira parte. Eu peço que vocês deixem seu like aí, se vocês curtem o meu conteúdo de react e opinião. E se inscreva no meu canal, se você ainda não é inscrito. E um beijão.